Oi, gente, estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou com a Cris Brandão. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, Carla. Cris, estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E a Cris agora vai nos falar... Peraí. Oi, gente, estamos começando mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. Hoje eu tenho como convidada a Cris Brandão. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Carla? Prazer, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. E eu já quero começar com você perguntando qual é a sua história com os animais. Se você sempre teve, enfim, como é que você gosta, se você gosta, se teve desde pequena, enfim. Sempre tive, Carla, desde pequenininha. Meu primeiro animalzinho foi um pintinho. Um pintinho do pescoço pelado, que você falou que não conhece. Depois pesquisa. Não conheço, que eu falei que ele é punk. Ele é punk. É um pintinho punk. É um pintinho punk. Ele tem peninha só na cabecinha e do pescocinho pra baixo. Ele não tem pena no pescoço. É uma graça, assim, super exótico. Então foi meu primeiro pet, assim, porque meus avós tinham um sítio. Depois disso, eu tive um cachorrinho tradicional de criança, né? E depois gatinho e depois cachorro de novo. Isso na minha infância, né? E depois, na fase adulta, eu também continuei tendo pets. Então, eu sempre tive esse apego com o animal. Uma herança da minha mãe, de gostar de animais, né? De cuidar e ter toda essa coisa de apego com o animal. Então, é isso. Tenho sempre tive. Eu tive um pintinho, mas ele não era pintinho de pescoço pelado, ele era azul. A gente foi numa feira, eu encasquetei com um pintinho azul, que tinha pintinho de tudo quanto é cor. Aí eu encasquetei com azul e ele ficou, obviamente, que ele ficou branco. Depois ficou grandão também, virou um galo. E a gente também, ele acabou indo para um sítio depois que ele cresceu, né? Mas, Cris, foi legal conversar com você, porque você passou por dois momentos que eu acho muito importante para você aqui compartilhar com a gente. O primeiro foi que você adotou um gatinho e ele começou a ter um comportamento assim, vamos dizer assim, meio estranho. Como é que foi essa história? Então, foi assim, eu fui morar em São Paulo com o meu hoje marido, na época namorado, que eu morava em Franca, fiz faculdade de moda, enfim, fui lá para trabalhar. Nessa época, o meu marido trabalhava num emprego que não ficava tempo. Tinha horários que ele ficava no trabalho e eu ficava sozinha. E eu me sentia sozinha por isso. E como eu sempre gostei de animais, então foi aquela coisa, né? O útil ao agradável. Eu ficava sozinha, sempre gostei. E aí eu comecei a pesquisar para ter um bichinho. Antes de adotar o gatinho, eu tive um ratinho, um topolino, que não substituiu, porque não tinha muita graça com o ratinho, né? E logo ele morreu também. E fiquei pesquisando qual animal ter, porque meu marido não é muito fã de gato. Até hoje. Eu tenho, os dois continuam lá comigo, mas ele não é muito fã. Ele aceita, mas não é muito como eu, né? Mas aí eu fiquei pesquisando se eu tinha um porquinho da Índia, se eu tinha um furão. E aí, nessa pesquisa toda, eu falei, não, é melhor ter um gatinho mesmo. A opção era cachorro, só que o cachorro eu sabia que não daria certo, porque eu ficava o dia inteiro fora. Eu saía de manhãzinha pra trabalhar, voltava só à noite, tarde da noite, porque eu fazia faculdade. E aí, eu achava que o gato, belezinha ter o gato, porque o gato, né, diziam pelo menos, né, que o gato, ele é autossuficiente, que ele fica sozinho de boa. E eu achava isso. E aí eu falei, não, vou pegar um gato que é tranquilo. E convenci meu marido a ter o gato. Beleza, adotei o Homer. Tá lá comigo até hoje, fez 14 aninhos esses dias. E aí, o que aconteceu? O Homer foi lá, começou a crescer, bonitinho, normal. Passado um tempo, o que eu percebi? Eu ia sair para trabalhar sempre naquele horário, umas 6:30 da manhã, por aí, eu saía às 7. Ele vinha e me atacava. Eu ia andando no corredor do apartamento, ele vinha e pá na minha perna. E ele me atacava de morder e arranhar feio. Minha perna ficava destruída. Ele ia com as garras mesmo. Com a garra e com o dente. Eu tinha que ficar usando calça, mesmo no verão, porque ficava horrível a minha perna. Eu tinha vergonha da perna que ficava, de tanto que ficava feio. E aí, eu falei, gente, eu comecei a perceber, assim, eu não lembro com que frequência ele fazia. Se era quinzenal, mês, mas assim, começava a sarar, pum, ele vinha e me atacava. Sempre na mesma perna. Incrível, era sempre na mesma. Uma vez eu tava de meia calça, ele veio e me atacou. Furou inteira? Furou inteira, eu tive que trocar de roupa correndo, porque ele estragou minha meia calça, ficou saindo sangue, ficou feio. E aí, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, porque sempre é na hora de eu ir trabalhar.
E aí, intuitivamente, porque eu não fui pesquisar, na época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Não, De profissionais que entendem de comportamento, estudam especificamente. E aí eu falei, só intuitivamente, pela ação dele recorrente naquele horário. Eu falei, o Homer tá se sentindo sozinho. E ele sabe que eu vou sair, olha como animal é inteligente. Ele sabia que aquele horário era o horário que eu ia sair, que ele ia ficar sozinho o dia inteiro. E que eu só ia voltar à noite. Então, o que ele fazia? Me atacava. Tipo, você não vai. Só que, lógico, né? Ele não sabia que não tinha como. E eu comecei, não. Então, ele precisa de uma companhia. E aí, o que eu pensei? Eu vou adotar outro gato. Aí, foi outra saga, convencer meu marido, né? De outro gato, já que ele não gosta muito, né? Mas, ok, ele aceitou, entendeu? Fiquei lá, conversando, explicando, né? Tudo isso que eu tô falando aqui. Por um bom tempo, até ele entender que ele precisava de uma companhia pra parar de me atacar, né? E aí, ele mesmo me ajudou a adotar a Jolie, porque o Homer é preto. Eu adotei o Homer preto. Porque até contar rapidinho o porquê do Homer e por que ele é preto. Eu adotei o Homer num site de animais de adoção, na época, lá em São Paulo. Que eram vários animais que a pessoa não podia ficar, ou por algum motivo, punham lá para adoção. E o Homer, veio de uma moça que achou ele, mais 2 irmãozinhos, num saco de supermercado, na sacola do supermercado, na rua, com cachorros querendo atacar. E aí ela pegou, levou pra casa, o cachorrinho dela não aceitou, então ela pôs pra adoção. E era o Homer e mais 2. E eu queria o Rajadinho, aqueles que parecem um tigrezinho. Sei. Só que aí um amigo meu, que trabalhava comigo, também tem gato, cachorro, adora, falou, Cris, adota o pretinho, porque o pretinho tem muita gente com preconceito, pega pra judiar, pra fazer maldade, então adota ele que é melhor. Eu sei que você vai cuidar dele bem. Falei, beleza. E aí eu adotei o Homer, que é pretinho. E o Homer tem alguma coisa a ver com o Simpsons? Tem a ver com os Simpsons, é Homer por causa dos Simpsons. O que aconteceu? Como o meu marido não curte, eu falei assim, então você dá um nome pra ele, que aí fica, né? Ah, teu marido que escolheu o nome. Porque ele gosta dos Simpsons. É. E aí, beleza. Aí quando veio a Jolie, o que aconteceu? Meu marido, conversando no trabalho, aquela coisa, né, normal de a gente conversar com as pessoas, uma moça falou que a mãe dela adotava. E tinha uma gatinha branca, porque eu adoro branco e preto, na minha vida como um todo, né? Tanto roupa, minha casa, tudo, eu adoro branco e preto. E como o Homer era preto, eu falei, agora eu quero uma gata branca. Aí ficou parzinho de jarro, né? E aí eu consegui a Jolie branquinha, totalmente branquinha, pra fazer companhia pro Homer. Só que na minha cabeça, eu falei, vou adotar uma gatinha, ela vai fazer companhia pro Homer de dormir juntinho, brincarem juntos, né? Na minha mentalidade criativa. Só que não foi isso que aconteceu. Não pesquisei de novo, não sabia. E simplesmente adotei, levei ela, coloquei ela lá junto, achando que já ia ser, né, super legal. Não. Tive que deixar ela separada um tempo, até eles se acostumarem, tudo mais. Hoje eles vivem, como você diz, cordialmente. Mas eles não são amigos. Inclusive, eles até se tretavam de vez em quando. Hoje eles pararam. Já são idosos, né? Ele tem 14, ela tem 13. Mas demorou. Por um bom tempo, eles tretavam bastante. Mas o que é mais legal... Amigos cordiais, né? Amigos cordiais. Mas o mais legal de tudo isso é o quê? O Homer nunca mais me atacou. Ele pode, como diz, né? Ele pode, assim... Vou deixar você entrar, mas você me faz companhia, né? Exatamente. Exato. E aí, por ele ter a companhia, pelo menos dela, ele não me atacou mais. Então, eu entendi que realmente fazia sentido. Aí, hoje, recentemente, que minha mãe começou a me mandar umas coisas de Instagram, assim, né? Postagens de profissionais que trabalham com comportamento felino. E aí, eu descobri que o gato, diferente do que eu pensava e que muita gente pensa ainda, que pra ele é tudo bem ficar sozinho. E não é. Não. O gato também sente necessidade de companhia. Ele tem que ter companhia. E eu não sabia, até agora. Eu cuidei dos meus gatos a vida inteira, achando que eles eram autossuficientes emocionais também. Eu tenho uma amiga, é como se fosse uma amiga. Eu falo que ela é a Dinda dos meus filhos, né? Eu falei que se aconteceu alguma coisa comigo, é ela que toma conta. Então, a Dinda, ela tem uma empresa que ela é especialista em comportamento felino, e ela sempre falou isso: o gato não é para ficar sozinho. Exato. Eu tive um gato, o Buffy, ele ficou sozinho, realmente. Ele não adiantava, eu tentei pegar para ficar junto, ele avançava mesmo. Aí, quando ele estava com 10 anos, me falaram que tinha um gatinho sofrendo maus tratos, não sei o que. Eu fui lá, peguei, ia levar numa feirinha, não consegui.
e acabei ficando com ele, mas foi a mesma coisa. Fui colocando, foi o único que ele não avançou. Só que eles também eram cordiais, tá? Um ficava aqui, o outro ficava lá, de vez em quando ele dava umas batidas na cabeça do... Mas ele protegia o Peter, né? Protegia o Peter. Quando a gente mudou de apartamento, o Peter estranhou, ele não estranhava, mas ele protegia o Peter, né? Da adaptação. E também foi muito bom. E quando o Buffy morreu, o Peter, logo depois de 5 dias, eu tive que pregar um outro, porque a imunidade dele baixou, ficou com fungo, enfim, foi problemático. Mas isso aí ela sempre falou, que não é bom manter eles sozinhos. Pois é. E eu não sabia, né? É porque a gente acha sempre, o gato, como você mesmo falou, por ele ser muito assim, independente. Isso. Então eles acham que se ele é independente, não precisa de nada. Exatamente. Né? E não é assim, não. Exatamente. Eles são dengosos, eles gostam de carinho, eles grudam o tempo inteiro. O Peter, onde eu vou, ele tá atrás. Então, esse tabu precisa ser tirado também. Exato. Hoje tá tirando muito, porque veio muito, tanto que você pode ver que tem profissionais que são... O gato, ele é tão complicado que tem um profissional só especializado nele. Exatamente. Nos outros tem todo mundo, mas o gato tem que ter um profissional especializado só para ele. Hoje tem muito, né? Tem veterinário só para ele, clínica só para ele, comportamental só para ele. Então, porque ele realmente não é fácil, não. Eu acho que é isso que você falou. A confusão é que, como ele é mais independente que do cachorro, né? E porque ele também, assim, se ele gosta, ele gosta. Se ele não quer, ele não quer. Exato. Então, por ele ser dessa forma, uma personalidade, inclusive, muito parecida com a do ser humano, né? Então, confunde-se isso com ele... Ah, tudo bem, ele fica sozinho. Ele não liga, né? Como se ele... Pra ele não fosse, enfim, diferente. Não é verdade. Ele tem o jeito dele de gostar, né? E aí, a gente precisa entender. E eu não sabia disso. Ele é muito inteligente, né? Eu não sei, uma vez eu li que o animal doméstico, né, que mais se aproxima do cérebro do homem é o gato. Então, ele é realmente... Então, como ele tem, assim, a personalidade... E outra coisa, o gato, ele veio de muitos tabus lá do final. Ele era gato, era pra como é que fala? Pra bruxa, né? O gato não sei o quê. Então, ele vem com o sabor... Como o cachorro já foi muito mais... bem mais rápido, né? A gente sempre foi criada com ele. Então, criou um certo tabu em relação a eles, que hoje estão sendo quebrados, mas ainda tem, né? Com certeza, igual eu falei, eu descobri essa questão do comportamento de que o gato não pode ficar sozinho agora, tipo, agora mesmo, tipo, deve ter um ano, sei lá, nem isso, talvez, porque minha mãe começou a me mandar, assim, aleatório, eu comecei a acompanhar a moça, que é especialista em gato, e eu fiquei muito culpada, eu falei, meu Deus do céu, tem 13 anos que eu tenho gato, que eles estão comigo e eu cuido deles errado. Não totalmente, óbvio. Mas eu tô falando nesse sentido. Tipo, por exemplo, vou viajar. Eu deixava, às vezes, se era 2, 3 dias, eu deixava sozinho, de boa. Achava que tava tudo bem. E não tá. Ela falou, não pode deixar nenhum dia. Exatamente. Ele tem que ter alguém ali pra trocar, não só para as coisas básicas, né? Por ração, trocar areia, porque ele não gosta de sujo e tudo mais. Inclusive, ela falou, tem uma coisa interessante da areia suja do gato. Mas enfim, é outra coisa. Mas eles são chatos na areia. Né? Porque eles gostam da areia suja, né? O meu gato, quando eu troco a areia, que ele viu que eles tem alguma coisa, ele põe um pé aqui, outro pé, mas é verdade, um pata aqui, uma pata lá, para não encostar. Muito mas enjoado. Uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante, né? Já que você puxou o gancho, que é assim, a gente vai no banheiro sujo, a gente gosta? Não gosta, não. Né? O gato é a mesma coisa. Ele tá sujo. Ele não tem como dar descarga, igual a gente. E aí? Então é a mesma coisa, a mesma lógica, né? Ele é muito limpo, por isso mesmo, né? Que o gato é muito, já toma o seu banho e tudo mais. E é por isso que ele não gosta. Então, assim, fora essa coisa do básico, né, do gato, mas a companhia mesmo, de ter alguém ali presente. Ele precisa disso. E eu não sabia disso até pouquíssimo tempo atrás. Mas isso é verdade. E já que a gente tá falando em tabus, em quebrar tabu, você vai me quebrar um outro tabu também. Então, vamos lá. Você ficou grávida e você já tinha os 2 gatinhos. Sim. Existe ainda muita coisa falando assim, mas você tem bicho, ficou grávida, você não tem perigo de... passa doença. E o gato é também outro que tem esse tabu. Tem não sei o quê. É perigoso. É porque dá alergia, por causa do pelo. Isso. Porque passa toxoplasma. E aí vem o coitado do cachorro também. Porque o cachorro pode pular no berço, pode arranhar. E você teve a sua gravidez tranquilamente.
Então, como é que você faz, ajuda a gente a quebrar isso também? Hoje mudou muito, graças a Deus, Sim. mas ainda tem um pouquinho. Tem. A minha filha tem 7 anos, né? Quando eu fiquei grávida, Tá vendo? Não é virava e tanto mexia. tempo assim. Não tanto tempo assim. Me perguntavam muito, virava e mexia. Nossa, e agora? O que você vai fazer com seus gatos? Isso tanto na gravidez, como também quando eu mudava de uma casa para outra, de cidade, porque eu já morei em São Paulo, vim para Ribeirão, enfim, né? Já mudei algumas vezes. E perguntavam também o que eu ia fazer quando eu me mudava. Mas na gravidez, era também muito recorrente. Por esses motivos de, mas pode dar toxoplasmose. Mas pode ter, na sua criança pode ter alergia. E aí eu ficava, gente, como assim? O que eu vou fazer com os meus gatos? Na minha cabeça, nunca fez sentido essa pergunta, porque na minha cabeça funciona assim: eu tenho um animalzinho, eu tenho a responsabilidade a partir do momento que eu me comprometi com ele, que eu adotei ele. Ele chegou primeiro, né? Ele chegou primeiro a vida inteira. Até os últimos momentos de vida dele, eu vou cuidar dele como um serzinho, né? E quando eu fiquei grávida, o que ia mudar? Nada. Por quê? O meu animalzinho já estava lá. Eu fiquei grávida e a minha filha ia aprender a conviver com esse animalzinho e ponto. Só. Era o que passava na minha cabeça. E foi assim que aconteceu. Esse negócio de toxoplasmose, né? A gente trava a língua para falar. Acontece quando um gato fica na rua, não tem um cuidado, que era diferente do meu caso. Os meus gatos sempre ficaram em casa, com todo cuidado, e no veterinário, então não tinha esse problema, né? E a questão de alergia, que todo mundo tá, mas e aí, quando ela nascer, se ela tiver alergia a pelo? Eu falei, gente, se ela tiver alergia a pelo, eu vou cuidar dela, pra ela trabalhar isso nela, né? Minha mãe sempre medicou a gente, cuidou com a homeopatia. Então eu falei, se for o caso, eu vou tratar a alergia dela. Mas eu não vou dispensar os gatos. A não ser que fosse uma coisa muito séria, né? Aí, óbvio, não vou comprometer a minha filha por conta disso também, óbvio. Mas eu sabia que não ia acontecer nada. Eu sabia. E é muito pelo contrário, que ia ajudá-la com a imunidade mais forte, tendo essa convivência, né? Então, na minha cabeça não fazia sentido essa pergunta. O que eu fiz? Mantive meus gatinhos bonitinhos na gravidez, normal, eles não tiveram nenhum problema com isso. E depois que ela nasceu, óbvio que eu ia ter os cuidados normais que a gente tem que ter, óbvio, né? Com bebê, de higiene, cuidado pro animalzinho. Como dizer, de higiene tem que ser sempre. Né? E cuidado pro animalzinho não ir lá fazer alguma coisa, né? Porque ele era uma pessoinha nova ali pra ele também. E gato é extremamente curioso, né? Nossa, eles têm uma curiosidade assim fora do comum. Querer lá, subir no berço. Então tinha que, lógico, ter uns cuidados assim, mas normal. Aí o que eu fazia? Mostrava pra eles a Manu, apresentava, ela foi crescendo, nunca teve problema com alergia, nada, zero. E aí, hoje ela sabe conviver com eles, ela sabe me ajudar a cuidar, ela ama animal, ama. Eu falei que eu herdei da minha mãe, né, que teve sítio, sempre teve. E aí eu passou pra mim, que passou pra ela. Tanto que ela não gosta muito de boneca. Ela quase não tem boneca. Eu nunca incentivei muito também, porque eu acho que aquela coisa é um outro assunto, mas nunca incentivei muito. Eu também nunca gostei, eu sempre gostei de bicho. Sempre. Ela tem pelúcia. Você quer agradar a Manu, dá pelúcia pra ela. E aí, como eu já tinha os gatos, então pra ela foi uma festa, né? Porque ela foi aprendendo também a conviver, aprendendo que tem que ter respeito com os animais, que tem que ter cuidado, que eles também têm sentimentos, que eles também sentem dor. Enfim, então eu acho que pra criança é um grande aprendizado também, já ter desde cedo uma convivência com um animalzinho, né? Além da questão da imunidade que a gente falou, que é real, né? Ela também começa a ter responsabilidade desde cedo, né? Com o ser ali. Então foi isso. Então, assim, sempre foi super tranquilo. E hoje você tem mais um. E hoje eu tenho mais um, que é um cachorrinho, né? Que foi por conta da Manu que eu tenho. Porque, não, eu falo que nem por é meu, é de dela. 2 ficou com 3 agora. 3. Não é nem meu, eu falo que é dela. Porque ela me pedia muito um cachorro, muito. Eu quero um cachorro, quero um cachorro. E aí o que eu falei, o que eu fui fazer? Pesquisei, analisei muito antes, assim, fiquei meses pensando se eu ia dar o cachorro pra ela, porque eu já tinha 2 gatos, né? E eu sei que às vezes a convivência não é legal, e não é, eles não se bicam, porque o cachorro é novo, né? Ele tem 2 aninhos hoje. Ele quer brincar. Quer brincar. E os meus gatos são idosos, né? Gato não brinca toda hora, né? E o Homer morre de medo, porque ele teve a experiência negativa de beijo pequenininho. Do caso do cachorrinho, tem razão. A Jolie provavelmente também, eu acho, não sei, mas ela convive melhor com o Polar, apesar dele encher mais o saco dela também, de correr atrás dela, querer brincar, né, e ela não quer.
Mas o Homer já é mais na dele, assim. Ele não nem. Tanto que o Polar acho que respeita mais isso também. Ele não é muito do Homer. Ele quer ver se. E brinca, ele vai atrás da Jolie. Corre atrás dela. E eu peguei o Polar pra Manu, porque ela gosta muito. Então, assim, como eu falei, a minha convivência com os animais sempre foi desde cedo. E eu tenho certeza que minha vida inteira ainda vou ter animal. Assim, se eu perder um, vai ter outro pra substituir, porque eu não vou conseguir ficar sem. Não tem jeito. Quando a gente gosta, fala, né? a gente tem maneira de falar assim, eu perdi, não vou pegar nunca mais. Não Primeira tem coisa jeito. que você faz é pegar. Quando você não vou pegar gosta, nunca mais. não a tem minha mãe, quando eu tive uma cachorrinha, que eu peguei, acho que eu tinha uns 8 anos, ela me viu casar. Aí, quando ela morreu, minha mãe, não vou pegar mais nenhum. Aí, quando eu tava já tava casada, eu sempre morei em apartamento, eu achei uma cachorrinha onde eu trabalhava, eu falei, mãe, eu não posso ficar com ela, por causa do apartamento. Naquela época também, como uma coisa não podia, né? Aí, minha mãe tinha uma casa com um quintal enorme, pegou a Natasha. Aí, quando a Natasha morreu, não vou pegar mais nenhum. Aí, eu já sempre comecei já a trabalhar com esse negócio de ajudar bichinho, a doar esses negócios. Eu achei um gatinho preto também, que era o Beto. Aí eu achei e falei assim, mãe, ele quebrou a patinha. Minha mãe falou assim, eu fico com ele até você botar pra doar. Aí no final falou, não vai doar não, vou ficar com ele. E ficou com ele até o final, até o Beto. Como, então né? não adianta, fala, depois tá pegando tudo de novo. Não então tem isso aí a gente tem jeito. mania de falar e Nossa, não você dá. falou, eu lembrei. Quando eu era criança, a gente tinha uma gatinha, a Suzy. E aí, ela passeava pelos telhados e dava cria. Pegava cria. Umas 3 ela teve. E aí, quando nasciam os gatinhos, a gente cuidava até ficar um certo tempo pra poder doar. Quando tinha que doar, ai, como era triste. A gente se apegava, dava nome, sabe? Nossa, eu ficava com o coração partido quando eu tinha que doar. Nossa, era muito ruim. Quando a gente gosta... E quando você falou uma coisa interessante, por exemplo, você tinha os 2 gatos, tem os 2 gatos e pegou um cachorro. Sim. Então, uma coisa que você falou que pesquisou muito, é muito importante realmente isso, porque primeiro, não é barato. Né? A gente fala assim, não é barato. Se você quer manter o seu animal muito bem, né, bem saudável, hoje as rações são ração para quem tem problema renal, para quem tem problema digestivo, para quem tem problema... Então tem isso aí. E a do gato é uma coisa, a do cachorro já é outra. Exatamente. Né? Um é um come um negócio, outro come outro. O gato é mais exigente, é mais chato, porque não come qualquer coisa. E o cachorro também tem... Hoje são 500 coisas, bolinha, é mofinho, não sei, bom, enfim. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante também, quando a pessoa vai pegar ou vai ter um animal, pesquisar e ver se realmente dá para fazer. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele tem do Maquete Café, e quando ele falou assim, quando o pessoal vem aqui para adotar, eu não deixo adotar no primeiro dia. Eu quero esse com aquela... Ele falou, não, a gente não deixa, porque a emoção pode fazer você pegar, aí depois que você pega, fala, nossa, mas gasta tudo isso, porque você acha que não come, né? Você gasta. Você tem que ter veterinário. Agora, hoje tem até plano de saúde. Você de repente, você tem que sair no meio da noite, porque aconteceu alguma coisa com o bicho. Então, é o que eu falo, né? Não vou dizer que, se eu falar isso, porque tem gente que fala assim, nossa, mas é verdade. Não deixa de ser uma criança de 4 patas, porque não fala, é um bebê. Porque, né? Então, assim, você tem que ter o mesmo cuidado. Então, tem que pensar muito. Fazer as contas, ver se você tem tempo, porque muitas vezes hoje em dia a pessoa não tem tempo nem pro filho. Imagina isso para ter pro filho e pro gato, ou pro cachorro. Então isso a gente tem que dosar muito, muito mesmo, para depois a gente não ver tanto cachorro. Eu vejo muito cachorrinho, porque como a gente mexe com isso, né? Então, assim, as redes sociais da gente é só animal. Então, assim, e vem, a gente vê pessoas, olha, encontramos, é Shih Tzu, gente, é Golden. Você fala assim, como é que alguém vai achar um Golden na rua? Pois acha um Golden na rua. Acha. Um dia uma moça falou assim, olha, acabei de encontrar um Husky maravilhoso. Meu Deus. Então você não sabe se ele fugiu ou se jogaram ele pra rua. Não vou lá perguntar pra ele, que também vai falar. Sim. Mas assim, então isso, gente, isso aí é muito importante falar. Não, pesquisar e ver exatamente tudo isso. Sim, tem que ponderar, né? Se você vai ter condição de ter em todos os sentidos, né? O animal. Como eu falei, como eu morava em São Paulo, o que eu queria mesmo era o cachorro. Porém, eu vi que não tinha como. Porque o cachorro, querendo ou não, ele tem um apego mais, tem umas necessidades mais de passear, por exemplo, né? Exato. O cachorro precisa. E ele entra, a gente já fez uma matéria também lá no site, se o pessoal quiser ver,
ele entra em depressão. Exato. O gato aparece mais, porque o gato não. O cachorro não, muitas vezes fica quietinho. Isso e muitas vezes a pessoa não percebe, mas tá quietinho, porque não sei. E não é. E pode ser. E é sério. Exatamente. É sério. Então, era essa a intenção do cachorro. Só que eu sabia que eu não tinha como ter um cachorro com a vida que eu tinha na época, né? Não tinha como eu ter esse tempo de passear, por exemplo. Às vezes eu chegava em casa meia-noite. Não tinha como. Agora, o gato, ele já também precisa dessa companhia, que eu não sabia, né? Porém, o gato já não tem essa coisa do passeio. O passeio, exatamente. Né? Ele fica bem ali só naquele ambiente. Inclusive, para ele é melhor. Quando o a gente viaja, dele, né? É o ambiente dele. É melhor que você leve alguém pra ficar, né? Cuidar, fazer as coisas pra ele, do que você levar ele em algum outro lugar, né? Diferente do cachorro. Quando eu falo pra Juliana, muitas vezes, eu falo pra ela assim, que é a Dinda deles, que ela é comportamental. Eu falo assim, nossa, minha paixão é viajar com eles. Ela fala assim, mas nem pensar, lugar de gato é na casa deles. Você nem pensa nisso. Exatamente. Deixa ele quieto lá. Exatamente. Se você acostumar desde pequenininho, pode até ser. Mas ela falou, o ideal é eles na casa deles. O lar deles é o que eles conhecem. Então deixa eles quietos lá. Exatamente. Diferente do cachorro. O cachorro já é mais animado. Assim, o cachorro precisa. Ele precisa. Exatamente. É diferente. O cachorro já vai sentir essa ausência mais, né? Porque até para desenvolver. Ele precisa desenvolver músculo, tudo. Ele precisa andar, ele precisa correr. Ele precisa totalmente diferente. Exatamente. Então, isso é importante. Analisar tudo. Tanto os gastos que você vai ter, porque vai ter, não tem como fugir. E tudo isso. Você tem condição de cuidar mesmo, né? Exato. Quais necessidades desse animal, se você vai suprir, né? Exatamente. E não só ter porque é bonitinho, porque, sei lá, porque a criança pediu, né? Às vezes quando é uma criança, igual minha filha pediu. Mas eu fiquei analisando muito tempo. Tudo isso que você falou, inclusive os gastos, né? Que iam entrar mais, se eu ia ter como ficar passeando e tudo isso, né? Exato. Não é, e como a gente tá falando, é um ser vivo que exige cuidados que a gente tem que ter. Não tem jeito. Então tem que ter consciência se aquilo realmente faz sentido para sua vida naquele momento, né? Exatamente. Então, Cris, já que você quebrou aqui 2 tabus pra gente, então qual o conselho que você daria para a pessoa, então, que tá passando por um problema desse com o gatinho, pode até ser com o cachorro também, né? Porque o cachorro também pode desenvolver isso. Claro. E também no caso para quem tá grávida. E ainda muitas vezes, porque tem muita gente ainda que tá grávida que escuta, né? Vem o vizinho, vem a avó, vem o tio, na orelha. Então, qual que é o seu conselho? Vamos lá, mas só uma coisa da grávida. Grávida escuta conselho de tudo que é coisa, né, mesmo? Imagino, então, tem que filtrar. Senão ela fica louca, coitada. Aliás, conselho, né, a gente escuta, depois que tem um filho, também continua os conselhos do mesmo jeito, né? Exatamente, de tudo, né? Mas, o que eu aconselho, pensando no comportamento do felino, do cachorrinho, que seja, pesquisa. Hoje em dia, tem muitas profissionais que estudam mesmo pra saber o que aquele comportamento quer dizer, né? Então, pesquisa, como eu falei, eu comecei a acompanhar algumas profissionais que são especialistas e eu comecei a tentar mudar. Falei, tudo bem que eu já fiz errado a vida inteira, mas a partir de agora eu posso fazer certo, né? A gente é só assim, a gente tem que errar para aprender. Exatamente. Então, assim, pesquisa, vai atrás, entende o que está acontecendo com o seu animalzinho, porque ele tá querendo te dizer alguma coisa. Como você disse, ele não fala. E como que ele vai dizer? Comportamento. Exato. Na ação. Ou, às vezes, ele ficando até doente. E, como eu falei, até a Jolie, ela tinha um tempo, ela tinha uma mania de fazer xixi nas coisas. Era ou na almofada, ou em tapete, qualquer coisa assim. Em vez de fazer na areia, ela fazia em lugar diferente. E eu falava, gente, tem alguma coisa estranha. Não tá certo. E o que eu comecei a perceber? Ela tava com medo. E aí eu comecei a criar ambientes mais seguros para ela, né? Mas como que eu percebi isso? Aí eu fui estudar. Fui pesquisar, fui ver profissionais que entendiam do assunto. E só assim que a gente vai aprender, né? Então, não sabe o que está acontecendo com o seu animalzinho? Pesquisa. Vai atrás. Coloca lá no Google, né? Hoje tão simples, no YouTube. Põe lá, comportamento felino. Vai aparecer. E põe a questão do animalzinho, né? Que está acontecendo. Que você vai entender, você vai aprender sobre aquilo. Então, vai atrás, porque ele está te pedindo ajuda. Da gravidez. Não dê ouvidos para essas pessoas. Porque não tem nada a ver. O seu animalzinho tá lá, faz parte da sua família hoje, e ele tem que ter o cuidado e o respeito que ele merece. Vai ter a sua gravidez normalmente, não vai acontecer nada. Se você tiver muito medo, se proteja, tome uma vacina, enfim, toma coisa para imunidade, que seja. Mas tem o seu animalzinho lá. Vai apresentando essa barriga para ele também, que vai ter um serzinho novo ali na sua casa.
Quando nasceu o bebê, claro, como a gente já falou, você vai ter os cuidados normais, óbvios, né, Exato. de um bebê. Porém, vai apresentando para esse animalzinho e vice-versa, o bebezinho, conforme for crescendo, vai apresentando pro animalzinho, para ele aprender a conviver já com ele também. E é isso, vida normal, porque o animalzinho faz parte da família e a criança é o segundo serzinho que tá vindo. E eles vão conviver bem, todos eles juntos, e é isso, Em harmonia. em harmonia. Uma coisa que a Cris falou, que eu vou só dar um gancho aqui. Como se for assim, para pesquisar, gente, quando vocês vão comprar um animal, seja ele, não digo comprar, que, aliás, eu sou contra comprar. Então, se vocês forem pegar, é que eu fiz uma matéria sobre isso, mas eu fiz de animais, assim, diferentes. Então, a maioria de animais diferentes você acaba comprando mesmo. Sim. Pesquisem antes. Isso é muito importante, saber o comportamento do animal. Tem gente que entra hoje, como a gente vai nessas lojas assim, tem o coisinho da Índia, tem furão, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que. E a pessoa, ai, que lindo, vou levar. Não sabe como tratar, não sabe nem o que dá para comer. Então, achei bonitinho. O que que é? Sei lá, é o ratinho do Himalaia, um exemplo. Então, vai pesquisar o que o ratinho do Himalaia faz. Exato. Vê o que ele come. Vê se você tem condições de fazer. Aí você vai lá e fala, não posso. E pega. Isso é Exato. importantíssimo. É Exatamente. preferível deixar o bichinho lá quieto e pegar um que saiba, depois jogar ele em algum lugar, ou até ele acabar morrendo. Não é, fala, puxa, deu todo o carinho, mas talvez o que você está dando não é o certo para ele. Então, isso a gente tem que verificar muito. E aí, tá trazendo um parênteses também, dentro disso que você falou, quando eu tava pesquisando para ter um animalzinho, porque eu queria um animal, de qualquer jeito. E eu queria um que eu pudesse brincar, ficar no colo, enfim. Então, o ratinho não substituiu, não fez esse papel, né, tadinho. E aí, eu comecei a ver porquinho da Índia e o furão que você citou. E o furão é uma gracinha, né? Lindo, ele é lindo, uma fofura. E eu comecei a pesquisar, e esse meu amigo que me falou, adota o pretinho, porque, né, tem toda a questão dele, falou, o furão, Cris, cuidado, porque o furão tem todo um cuidado muito especial, porque ele necessita de ambiente frio. Então, tipo, vai ter que ficar com o ar-condicionado direto, quando tiver calor na sua casa. Você tá disposto a pagar uma conta de luz para ficar o ar ligado o tempo todo? Porque ele é um animal de ambiente frio, não é do nosso ambiente aqui, né, do tropical. Então, pensa bem, porque é um animal diferenciado, tem toda uma questão diferente com o veterinário. Então, é isso. Então, o que eu fiz? Pesquisei, ele tinha essa orientação, não peguei. Por mais bonitinho que fosse, né? E aí, eu fui pesquisando até chegar no gatinho mesmo, pra convencer meu marido, né? Uma coisa importante, veterinário, viu, gente? Porque veterinário a gente encontra... Hoje não, hoje porque tem muitos de animais exóticos, muitas coisas. Mas antes de veterinário era o quê? Cachorro e gato. Então tem que ver também um especialista, aí no caso do furão. Exatamente, né? Exatamente. Cris, vamos começar agora. Cris, eu vou te agradecer demais por você ter vindo, pelo seu tempo, tá? Por ter nos contado a sua história com os animais, por ter quebrado esses tabus que ainda existem um pouquinho. Graças a Deus, hoje diminuiu muito, quase não tem, mas ainda sempre sobra alguma coisa, né? E é bom a gente esclarecer. E agradecer também ao Henrique aqui, agradecer a todos vocês que estão dando maior força aqui para o nosso podcast. E estamos encerrando, então, mais um Podpets, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem o site do Brechó Pets, tem o nosso contato. Se vocês quiserem também ajudar os nossos animaizinhos, tem aqui o nosso Pix. Entrem lá, conhecem a história de cada um, de quem já foi ajudado. Enfim, lá vocês encontram tudo, encontram muita matéria inclusive que a gente falou sobre isso aqui, animais exóticos, enfim, um monte de coisas interessantes. E eu espero vocês no próximo. Até mais!